Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia em sua versão gravada. E começou a reação. O Alexandre de Moraes, do STF, mandou prender um dos empresários bolsonaristas que vem cometendo crimes contra a democracia, crimes contra o Estado Democrático de Direito, violando, inclusive, a nova Lei de Segurança Nacional, que não tem mais esse nome, que agora é a Lei pelo Estado Democrático de Direito. E, na verdade, esse bolsonarista preso não é apenas o aperitivo. Ele vai prender, o Alexandre de Moraes vai prender mais empresários. Mas tudo isso começou bem antes, mas bem antes mesmo de o Alexandre de Moraes tomar uma decisão. O Ministério Público vinha pedindo reiteradamente, sobretudo o Ministério Público de Mato Grosso, vinha cobrando duramente o Alexandre de Moraes para que tomasse medidas contra os empresários golpistas, e não só contra os empresários, contra manifestantes, contra políticos, porque realmente no que se transformou esse processo de atos golpistas foi em muito mais do que atos políticos. Isso acabou virando terrorismo. E a situação é muito pior no Mato Grosso, na verdade Mato Grosso do Sul, mas sobretudo no Mato Grosso. Esse empresário que foi preso agora, o tal de Baldim, ele é de Sinop, no Mato Grosso, e ele pertence a uma quadrilha, uma organização criminosa de empresários que vem tocando terror naquela região, e segundo informações, esses empresários estão patrocinando até crimes mais graves, como atentados terroristas, incêndios, sequestros e até assassinatos. E isso se confunde também, segundo essas informações, se confunde com vários outros tipos de crime. E as punições não vão se limitar a prisões de financiadores de atos democráticos, mas também vão englobar outras punições. Entre essas punições, por exemplo, está o perdimento de objetos usados, de instrumentos usados para cometer os crimes. Então, por exemplo, os caminhões foram usados para cometer crimes, então esses donos de caminhões, eles podem perder esses caminhões. Além disso, as multas serão estratosféricas. É um princípio e uma intenção do Poder Judiciário de que as punições sejam exemplares para extirpar esse câncer da vida nacional. Na verdade, o princípio da justiça, minha amiga, meu amigo, o princípio da instauração de leis é o de dissuadir o criminoso. Então, não basta você criar a lei. Você precisa aplicar a lei para que as pessoas sintam que ela é séria e não ousem violá-la, violar essa lei, violar o arcabouço legal. Então, o que está acontecendo no Brasil é também, além de cumprimento da lei, de repressão ao golpismo, é um processo civilizatório, porque está claro que tanto aqui, e não só aqui como nos Estados Unidos, há um conceito entre os setores mais abastados dessas sociedades, há um conceito de totalmente equivocado sobre
liberdade. O que eles chamam de liberdade é liberdade para cometer crimes. Liberdade, por exemplo, para impedir a posse de alguém que venceu uma eleição de forma legítima. Ah, mas a eleição foi fraudada. Seria preciso que seguissem os trâmites legais e apresentassem provas dessa fraude. Não há prova. Simplesmente os golpistas, eles querem fazer tudo isso na mão grande. Não, teve golpe, não vou respeitar, mas qual é a prova do golpe? Não interessa, teve golpe, eu não quero aceitar e vou atirar, eu vou incendiar, eu vou sequestrar, eu vou paralisar o país, paralisando as estradas, eu vou causar prejuízos de toda sorte. Então, na verdade, isso está só começando e o que é pior, né? O que é pior ou o que é melhor, cada um decide. O que acontece é que vai ser necessário punir de uma forma que faça com que essas pessoas pensem duas vezes. E, na verdade, os bloqueios de rodovias, eles configuram, entre outras ações, crimes contra o Estado democrático de direito, minha amiga, meu amigo. Então aqui nós precisamos tomar uma decisão se nós queremos que este país continue nessa situação em que está de violência, de usurpação das leis, ou se queremos que realmente as leis sejam respeitadas em benefício de todos. Não é? A gente viu até bolsonarista sendo prejudicado pelas ações dos bolsonaristas. Muitos desses bolsonaristas, com certeza, se fizerem uma pesquisa agora entre os bolsonaristas sobre esses atos democráticos, sobre uma pesquisa daqueles que votaram no Bolsonaro, vai se descobrir que muita gente já mudou de ideia. Como, por exemplo, o pai de um rapaz que foi impedido de levar o filho para fazer uma cirurgia pelos bloqueadores de estradas bolsonaristas, dizendo que estavam nem aí, que ele ficasse cego. O pai desse rapaz, que estava com problema na visão, ele é bolsonarista. As redes sociais dele estão cheias de apologias ao Bolsonaro, ao golpe, e agora ele sentiu a consequência do golpismo para uma sociedade de forma geral. Então, isso tudo está começando agora com a prisão antecipada de um bolsonarismo, porque esse processo ele vai ser incrementado no ano que vem. Agora nós estamos caminhando para o fim do ano, o judiciário vai entrar em recesso, mas algumas dessas prisões são urgentes, porque esse empresário bolsonarista ele convocou atiradores para irem a Brasília para a posse do Lula. E Brasília vai estar cheia de chefes de Estado estrangeiros. Cogita-se presença de altas autoridades americanas e ainda não está descartada a vinda do presidente dos Estados Unidos para o Brasil. Não é? Então é preciso enquadrar essa gente com urgência ou nós vamos ter uma desgraça no país, dia 1º de janeiro, vão transformar Brasília num cenário de guerra. O Capitólio deles, a versão brasileira, e isso a Polícia Federal já descobriu. Tá? A pretensão deles é fazer um movimento equivalente ao do Capitólio, que foi feito bem depois da vitória de Joe Biden nos Estados Unidos. O Biden venceu em novembro a eleição nos Estados Unidos e o ataque ao Capitólio ocorreu no dia 6 de janeiro, porque a diplomação do presidente dos Estados Unidos ia ser em janeiro no Congresso americano. Então, vejam bem, esses golpistas estão planejando infernizar a posse do Lula.
não é? Eles não vão infernizar a diplomação, eles querem infernizar a posse do Lula e criar problemas enormes, e eles acreditam até, porque eles vão para esse movimento, os golpistas, acreditando que as Forças Armadas vão atendê-los. Então é preciso que se façam algumas prisões urgentes, como a desse empresário que estava invocando, não é, convocando atiradores, os CACs, que chegam a 1 milhão no país. Há 1 milhão de bolsonaristas armados até os dentes nesse país. É o maior exército do país. O maior exército do país é bolsonarista e está armado até os dentes. Então esse processo de prisões estratégicas não é simplesmente uma vingança e não é à toa. A prisão desse empresário não é, inclusive, um blefe ou coisa parecida. É o início de um processo que vai ocorrer nos próximos dias, nas próximas semanas que faltam para terminar 2022, e vai culminar em janeiro de 2023, após a posse do Lula. Vai culminar, não, vai iniciar de verdade os processos de punição dos autores dos atos golpistas. Tudo isso vai começar, minha amiga, meu amigo, vai começar a partir do ano que vem e vai durar um bom tempo. As prisões e as punições aos golpistas vão atravessar o ano de 2023 e essa gente vai ser duramente responsabilizada em nome da democracia, para que se extirpe da face deste país essa visão dos bolsonaristas de que eles podem tudo e que a liberdade deles é maior do que a liberdade de quem se opõe a eles. Então, minha amiga, meu amigo, eu quero passar para as notícias que corroboram tudo isso que eu estou dizendo. A Polícia Federal prende homem que incitou atos golpistas e estava em acampamento bolsonarista. E na verdade a Polícia Federal prendeu nessa terça-feira o Milton Baldin, que gravou vídeo incitando golpistas. O homem estava em um acampamento do presidente Bolsonaro. Ele foi levado para prestar depoimento na superintendência da PF. A medida foi autorizada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Em relatório enviado a Moraes, a Polícia Federal diz que o homem instigou grupos armados para protestarem na capital federal. O relatório afirma também que Baldin, que é de Sinop, no Mato Grosso, convocava caminhoneiros e colecionadores de armas para atos golpistas. E o Ministério Público pede que o STF endureça medidas para coibir atos golpistas em Mato Grosso. E foi isso que levou o Alexandre de Moraes a tomar essa atitude. E vejam bem que isso foi feito no início deste mês, não é? Nós já estamos no dia 7, no dia 1º, veio a público que o Ministério Público de Mato Grosso apontou em documento enviado ao STF um possível agravamento dos atos golpistas no estado, caso não sejam adotadas medidas para coibir essas ações. Segundo o documento encaminhado nesta terça-feira e obtido pelo UOL, a entidade aponta que as manifestações se intensificaram depois do bloqueio de contas bancárias dos suspeitos de financiar as paralisações. Ou seja, esses empresários, eles responderam ao bloqueio de suas contas. Velho da Van, todos aqueles empresários que tiveram contas bloqueadas, perfis de Twitter apagados, eles, na verdade, decidiram reagir à decisão do STF, reagir ao STF. Vejam bem, empresário, dono de loja de departamento, dono de supermercado, fazendeiro, decidiu reagir ao Poder Judiciário brasileiro, aumentando os crimes e planejando, inclusive, um ataque. Vejam bem, a iniciativa de convocar esses atiradores para irem a Brasília representa até o risco de uma sedição, do início de uma guerra civil, não é? Segundo o documento encaminhado
Então, existe esse plano. O dossiê também aponta que nos últimos dias houve uma movimentação indicando fechamentos de estradas, caso não houvesse endurecimento. E realmente o movimento começou. Para o Ministério Público, embora a situação pareça controlada, atos antidemocráticos podem acontecer nos próximos dias e de fato aconteceram. Segundo o dossiê, o estado de Mato Grosso tem os maiores e mais insistentes movimentos antidemocráticos. Já ocorreram ao menos 84 pontos de bloqueios e interdições nas estradas estaduais e federais. E os financiadores de atos golpistas podem ser enquadrados em diversos crimes do Código Penal. Relatórios das polícias militar, civil e federal, além dos ministérios públicos dos estados, identificaram policiais, ex-policiais, servidores públicos, fazendeiros, empresários do agronegócio, donos de estandes de tiros como os principais financiadores dos atos golpistas e apoiadores de Bolsonaro, inconformados com a derrota nas eleições. As informações entregues ao Supremo Tribunal Federal foram publicadas pelo jornalista Fausto Macedo do jornal Estado de São Paulo. Caso o envolvimento dessas pessoas nessas atividades se confirme, elas podem ser denunciadas pelo crime previsto no artigo 359-L do Código Penal. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Então, antigamente se chamava Lei de Segurança Nacional, agora se chama Lei do Estado Democrático de Direito. Segundo o jurista Lênio Streck, os financiadores também podem responder por incitação ao crime e apologia ao crime, delitos previstos, respectivamente, nos artigos 286 e 287 do Código Penal. Especificamente, a Choldra comete o crime do parágrafo único do 286 quando vai para a frente do quartel, explica Streck. Então você veja, minha amiga, meu amigo, que não são apenas os empresários, financiadores do golpismo, que estão cometendo esse tipo de crime. Na verdade, são também cidadãos comuns, cidadãos que não estão financiando, mas estão participando de um crime. Isso vai fazer com que as prisões se alarguem. O que se prevê, vejam só a situação, o que se prevê aqui no Brasil é que haja inclusive muito mais prisões, inclusive porque os crimes aqui foram maiores. Vejam, mortes houve lá nos Estados Unidos, houve por aqui também mortes. E não foi só em um dia. Os atos golpistas no Brasil são muito mais vastos e graves do que ocorreu nos Estados Unidos. Inclusive com graves prejuízos à economia, a vários cidadãos que perderam de tudo, até a vida, até problemas de saúde graves, não é? Conrado Gontijo, sócio do escritório Correia Gontijo Advogados e doutor em Direito Penal e Econômico pela USP, tem entendimento parecido. Ele diz que, a título exemplificativo, menciono a possibilidade de que sejam denunciados por associação criminosa pela prática de crimes contra as instituições democráticas e por incitação à prática de crimes por terceiros, como os reiterados e inaceitáveis crimes contra a honra que vem atingindo ministros do Supremo. O criminalista Luiz Henrique Machado, por sua vez, lembra que, antes de mais nada, é preciso entender que cada conduta dos envolvidos deve ser analisada individualmente. Vai faltar cadeia, gente. E os bloqueios de rodovias, como se diz, pode configurar crime contra o Estado Democrático de Direito. Os trechos de rodovias de pelo menos 23 estados e do Distrito Federal vêm sendo bloqueados por caminhoneiros e outros apoiadores, e isso já é algo que vai ter que ter consequências. E por fim, vejam bem, aqui tem algumas questões sobre algumas punições extra-prisões.
A preservação de elementos de provas cautelares probatórias, passando pela preservação de patrimônio, tem que ser feita para eventual reparação de dano, para perdimento de bens provenientes de crime, para confisco alargado, cautelares reais e, finalmente, preservação do adequado andamento do processo de cautelares pessoais. Então, essa questão do perdimento, ela é um jargão jurídico que diz o seguinte, minha amiga e meu amigo, diz que o instrumento usado para o cometimento de crimes, ele pode ser confiscado não só como punição, mas também como reparação e também para impedimento do uso daquele instrumento, no caso caminhões, por exemplo, para cometer crimes. Mas também há os processos de incitação ao crime, e todas essas pessoas, cada uma delas, que estão diante de quartéis pedindo golpes, podem ser responsabilizadas. Isso geraria uma quantidade gigantesca de processos penais, seriam milhares de processos penais, e tudo isso vai ter consequência por uma razão. Porque se nada for feito, vai acontecer de novo, vai continuar acontecendo e com maior gravidade. Então, minha amiga, meu amigo, eu agradeço a sua atenção e amanhã, pela manhã, às 8 horas, estaremos de volta no Primeiras Notícias. Um abraço para todos.